Logo depois que nasce um bebê, o casal costuma esperar um pouco para encomendar o próximo. Os métodos mais indicados para a prevenção de uma gestação no período pós-parto. O fato de não menstruar e de amamentar não significa que eventualmente essa mulher ela não possa ovular. Hoje, no Momento Papo de Mãe. Olá pessoal, está no ar o Momento Papo de Mãe. Logo depois que nasce um bebê, o casal costuma esperar um pouco para encomendar o próximo. Por isso é importante pensar em métodos contraceptivos. Mesmo amamentando e ainda sem menstruar, a mulher pode ficar grávida. Estamos aqui com a Catiane Oliveira, mãe da Lorena, de 2 anos, e da Manuela, de 6 meses. E também com a ginecologista e obstetra Ana Lúcia Beltrame. Ana Lúcia, como é esse período pós-parto? A mulher pode engravidar mesmo amamentando e sem menstruar? Pode. Isso acaba sendo um mito e muitas mães acabam tendo uma gestação não programada por conta disso. Então, o fato de não menstruar e de amamentar não significa que eventualmente essa mulher ela não possa ovular. A amamentação, ela acaba de uma certa forma inibindo a ovulação, só que isso não é 100%. Então é muito importante que na consulta pós-parto, naquela consulta que se faz 40 dias pós-parto, a paciente converse com o médico a respeito de métodos contraceptivos indicados nessa fase. Entendi. Catiane, depois que nasceu a sua primeira filha, quanto tempo depois você começou a usar algum método anticoncepcional? Eu comecei a usar 2 meses depois do nascimento da Lorena. E você começou a usar o quê? O ciclo 21, que era a pílula. E tem uma pílula que é especial, te falaram, para poder continuar amamentando? Porque parece que não é toda a pílula, né, doutora? Existem 2 tipos de pílula. As pílulas que são combinadas, aquelas que têm estrógeno e progesterona, e aquelas que só têm progesterona. O estrógeno, ele passa pelo leite, ele passa pela amamentação. Então, só é possível que a gente use as mini pílulas, as pílulas só de progesterona, além de outros métodos. E daí aconteceu de você engravidar tomando a pílula, mas daí você engravidou quanto tempo depois? Eu engravidei 1 ano e 8 meses depois. E porque eu tomava ela, mas ela me fazia muito mal, eu passava bastante mal com ela. E aí eu perguntei se eu podia trocar o tipo de remédio. Ela disse que eu não podia por conta da amamentação. Aí eu continuei insistindo, mas toda vez que eu tomava eu passava muito mal, eu botava a pílula pra fora. Você chegava a vomitar, então? Isso, então eu acho que aí não fazia muito efeito. Tanto que foi na semana que a minha filha parou de amamentar que eu engravidei da outra. Doutora, tem relação e pode acontecer isso mesmo, da pessoa estar tomando a pílula, passar mal e engravidar? Que se você estava passando mal, muito provavelmente a absorção, né, do hormônio não deve ter sido feita adequadamente. E daí quando você não absorve adequadamente, o efeito contraceptivo da pílula acaba sendo diminuído. E daí justamente, provavelmente porque você parou de amamentar e não tinha esse outro componente, provavelmente foi por conta disso que aconteceu uma gestação. Doutora, para deixar claro esse período pós-parto aí que a gente chama de quarentena, né? A mulher logo depois do parto ainda tem um período de sangramento que não é a menstruação e isso passa, né? E ela, depois de quanto tempo que ela está liberada para voltar a ter relações? A gente orienta que nesse período de 40 dias ela não tenha relação porque o útero ele está voltando para o lugar e aquele sangramento que ela tem, chama-se loqueação, ele também é perigoso que ela infecte, né? Que ela tenha alguma infecção. Então depois de 40 dias, normalmente a gente orienta que volte ao médico, ele faz uma avaliação, vê se o útero está contraído, se está tudo bem, e daí sim ela pode ter relação sexual. Doutora, quanto tempo depois a mulher começa a menstruar?
Essa é uma pergunta muito frequente no consultório e existe um mito em relação a isso, porque a cultura popular, a crendice, fala que quando vem a menstruação seca o leite ou o leite fica com gosto ruim. E não tem nada a ver, a mulher ela pode continuar amamentando mesmo após a menstruação, e isso é muito variável dependendo de cada organismo. Doutora, chegaram pelo nosso Facebook várias dúvidas sobre o tema de hoje. A Mariana Alcântara, de Porto Alegre, pergunta o seguinte aqui: estou usando anticoncepcional injetável, mesmo que ele me possibilite amamentar devido à baixa dosagem, é normal que ele faça a mulher engordar? Dos injetáveis, a gente tem aqueles mensais e aqueles que são tomados a cada 3 meses, os trimestrais. Aqueles que são permitidos durante a amamentação são aqueles de progesterona. Normalmente, existe uma retenção um pouco mais de líquido e uma predisposição a ganho de peso naqueles que são de depósito por 3 meses. Mas é muito importante ver o que você está comendo também, né? Porque não é infrequente que as mulheres acabam culpando os métodos contraceptivos pelo ganho de peso. Então tá aí a dica da doutora. E agora tem uma outra pergunta aqui que é da Juliana Araújo, de São Paulo. Ela escreveu o seguinte: queria saber se o DIU é mais seguro que o anticoncepcional e se posso fazer uso da pílula mesmo com o DIU. O meu é sem hormônio, ela diz. Então, existem 2 tipos de dispositivo intrauterino que são os DIUs, aqueles que não são medicamentosos e aqueles que têm a progesterona, que são os medicamentosos. Ela deve ter o que não é, né? O DIU de cobre, muito provavelmente. Ele é tão efetivo quanto a pílula e pode, sim, qualquer método contraceptivo pode haver associação. Só que se ele está bem posicionado, se ela fez o controle no médico, não é necessário que ela adicione um outro método contraceptivo. Doutora, então no próximo bloco vamos falar mais sobre outros métodos anticoncepcionais indicados no período pós-parto. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe. Catiane, a sua segunda filha está com 6 meses, né? Isso. Você ainda está amamentando? Estou amamentando ela sim. E agora, qual é o método anticoncepcional que você está usando? Então, eu passei na ginecologista e ela passou o mesmo remédio, porque ela disse que eu não posso tomar outro. Então, eu tô tomando, mas com receio assim ainda. Então, mas você está passando mal com ele, não? Estou passando um pouco de mal ainda com ele. E ela falou por que você não pode optar por outro método, Catiane? Então, ela pegou e falou para mim tentar insistir mais um pouco para ver o que acontecia, se eu ia continuar. Porque ela falou que às vezes o corpo podia se adaptar, mas eu não acredito muito que o corpo vá se adaptar. Doutora, no bloco anterior a gente até falou do DIU. Ela não poderia? Não seria uma opção para ela? Eu acho que assim, você precisa ser avaliada, né, para ver se é um método contraceptivo ideal para você, porque a gente tem que ver qual que é o método contraceptivo ideal para cada paciente, mas além das pílulas, das mini pílulas que são só de progesterona, a gente tem os dispositivos intrauterinos, aqueles que são com progesterona ou sem progesterona. Existem os métodos de barreira, né, que são os preservativos e os diafragmas, só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação à segurança desses métodos contraceptivos. Tem as injeções que podem ser dadas, né, dependendo do tipo da injeção, tem as mensais e as trimestrais. E além disso tem os implantes hormonais, né, que são aqueles implantes que se coloca aqui no braço e que eles liberam progesterona também, evitando a ovulação. Quer dizer, tem bastante opção, né? Tem. Precisa aí analisar cada caso, né, doutora? Exatamente. Eu tenho mais pergunta de Facebook. Desta vez é da Gláucia Veloso, de Jacareí, São Paulo. Ela pergunta o seguinte, tenho uma filha de 1 ano e meio e optei pelo uso do diafragma e gostaria de saber por que os obstetras atuais não costumam indicá-lo, já que é eficaz quando bem utilizado e não hormonal. Na verdade, o diafragma, ele é muito particular, porque depende do tamanho do diafragma, vai depender do tamanho do colo do útero daquela paciente, e ele é um método de barreira que muitas vezes a gente tem que associar com espermicida. Se ele é bem utilizado, ele é um bom método contraceptivo, sim.
sim. Mas como eu falei, a gente tem que individualizar cada caso, justamente porque o diafragma depende da mulher colocar antes da relação, de usar o espermicida, e muitas mulheres acabam não tendo esse tempo, essa preocupação a mais naquele momento que estão amamentando, porque já é tanta preocupação, né? Já tem tanta coisa para pensar. Doutora, até agora há pouco você citou mais outros métodos anticoncepcionais, quer dizer, tem a camisinha, né? Tem a camisinha feminina também? Sim, tem o preservativo feminino, tem o diafragma, tem o DIU, tem o implante, tem os métodos hormonais que podem ser através da pílula anticoncepcional só de progesterona, tem as injeções. E a tabelinha, a popular tabelinha, essa é mais arriscada? Essa sem dúvida. Na verdade, a tabelinha, ela é já um método que não tem uma eficiência muito grande, justamente porque a mulher, apesar dela saber mais ou menos o intervalo que ela pode estar ovulando, isso não é um método exato. E principalmente nesse período que ainda não menstruou. Exatamente. Então, no momento da amamentação, os ciclos eles são irregulares muito frequentemente, muitas mulheres não menstruam. Catiane, você está amamentando a sua segunda filha. Você já voltou a menstruar? Sim, mas ela tá vindo um pouco desregulada. Tem vezes que vem 2 vezes no mês. Não sei se é alguma coisa com remédio também. Isso é normal, doutora? É muito comum não vir a menstruação, ou quando vem a menstruação, ela ser irregular. E justamente porque você não deve estar amamentando exclusivo, ela já deve comer. Não, ela tá começando a comer essa semana agora. Ela tá começando a comer. Agora. Então, quando você começa a espaçar as mamadas, né, diferente quando você tem uma amamentação exclusiva, a menstruação ela começa a ser mais frequente. Mas é importante a gente falar que se não estiver menstruando ou se menstruar mensalmente, isso não é um problema necessariamente. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Da minha primeira filha, a menstruação demorou bem mais para vir de novo. Ela veio, a Lorena estava com 9 meses. E a Manuela não, a Manuela foi super rápido. Depois que acabou o sangramento do pós-parto, passou uns 2 meses e aí veio de novo. Aí eu queria saber se é normal vir logo assim, mesmo com a amamentação exclusiva. É normal, pode ser normal. Não é o mais comum, mas pode ser normal. A menstruação, ela é o reflexo de todo um sistema, né, integrado de hormônios, de ovulação. E como a gente falou, a ovulação ela pode acontecer mesmo você amamentando. Por isso que é importante sempre consultar um ginecologista para orientar em relação aos métodos contraceptivos nessa fase. E doutora, esses métodos são fundamentais nessa fase, até para você dar um intervalo entre uma gestação e outra, que é importante esse intervalo, né, para o corpo da mulher voltar ao normal. É importante, principalmente naquelas mulheres que foram submetidas a um parto cesariana, porque o parto cesariana ele consiste num corte da musculatura do útero. Um parto cesariana não necessariamente significa que a mulher vai ter que ter uma outra cesariana, mas se você tem um intervalo entre os partos menor do que 2 anos, a fragilidade daquela musculatura pode sim dificultar um parto vaginal. E lembrando, até um outro programa que a gente já fez aqui, que a mulher que está amamentando e engravida, se está tudo bem nessa gravidez, pode seguir amamentando. Eu acho que tem que individualizar o caso, né? Porque existe um reflexo, que é o reflexo da sucção e liberação de ocitocina. Então, quando o bebê vai lá e abocanha a mama, existe uma liberação de ocitocina e daí a contratilidade do útero. Então, acho que isso tem que avaliar caso a caso. Não é uma contraindicação absoluta, mas é importante que a mulher que está amamentando e que engravidou e quer continuar amamentando, que ela consulte o seu médico e pergunte se naquela situação é possível que ela amamente. Tá ótimo, muito obrigada, doutora Ana. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Obrigada a você, Catiane. Obrigada a vocês também. E você tem vontade de ter mais filhas? Não, tá bom já, 2. Então precisa caprichar nos métodos contraceptivos, né? Usa 3 de uma vez. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais e pelo nosso YouTube. Até o próximo programa. Tchau, até.